Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos continuar hoje o nosso estudo no livro de Apocalipse. Vamos abrir no capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, onde está escrito assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Aqui nós vemos o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, 144.000, tem o nome do Cordeiro, o nome de seu pai escrito. E nós vemos aqui, isso representa toda a igreja, porque aqui não está escrito os 144.000, está escrito 144.000, falta o artigo na frente. João ouve no versículo 2, voz do céu. Ele diz que era como voz de muitas águas, quer dizer, muitas nações, de trovão, como de arpistas quando tangem a harpa. Significa que foi um som de todo o universo. O que é que essa igreja entoa? O cântico de Moisés, o novo cântico diante do trono. Só os que foram comprados da terra aprenderam, porque é a igreja, porque a igreja foi comprada com o sangue de Jesus e veio da terra. No versículo 4, aqui a Bíblia fala que esses 144.000, eles não se macularam com mulheres, não se achou mentira, não se achou mácula. Então, nós vemos que isso aqui, quando a Bíblia está falando que os 144.000 não se contaminaram com mulheres, que são castos, logicamente João está novamente usando o simbolismo com palavras aplicadas ao que a igreja, a noiva, é. A Bíblia não dá nenhum valor ao celibato, mas recomenda o casamento, o que é comandado por Deus. O próprio Jesus endossa que no 5º mandamento diz sobre honrar os pais. E ao mesmo tempo Jesus diz que é essencial a entrega total no casamento e que não se separem. E Deus criou a mulher para ser a ajudadora idônea do homem. Aqui está escrito que eles seguiam o Cordeiro. Significa que tiveram uma entrega espiritual total. Esses homens não se contaminaram com mulheres, mas não significa que eles não se casaram. Porque a pessoa que casa, o homem que está casado, ele não está se contaminando com a esposa, porque a esposa não contamina. Contaminar-se com mulher foi um dos males da época de Noé. E ele e seus filhos eram casados. Então, eles não foram contaminados. Agora, quando nós vemos isso, esse texto fala da pureza, da fidelidade conjugal. É isso. Quando nós vemos a visão do Cordeiro liderando a adoração, é um dos momentos mais tremendos do livro de Apocalipse. Nós vemos aqui a ação dos anjos, do mensageiro, e essa ação é tríplice. Você vai ver no versículo 6, o primeiro anjo fala da graça. Aqui, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo:
em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui nós vemos, esse primeiro anjo fala da graça. Manda temer a Deus, quer dizer, reconhecer Deus como seu Senhor e juiz, princípio e fim da sua existência. Esse anjo fala da salvação pela graça. Veio o segundo anjo no versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esse segundo anjo vem dizer por quê. Porque o espírito de Babilônia infeccionou todas as nações, a tal ponto que elas não responderam positivamente à mensagem positiva da graça. Ela não respondeu à mensagem evangelística do primeiro anjo. Agora está caída. Vitória do Cordeiro. Veio o terceiro anjo no versículo 9. Diz assim: seguiu-se a estes, primeiro e segundo, outro anjo. O terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então aqui nós vemos esse desafio poderoso e proclama que os que se identificam com Babilônia caem com ela. É a consumação desse estado babilônico na terra. Então, no versículo 13, vem aqui a quarta voz. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então aqui nós vemos que vem essa nuvem branca, vem esse outro momento. E no versículo 14, olhei, eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Agora está tudo pronto. Vem a foice. Vai ter a vindima. No versículo 15, o outro anjo saiu do santuário, gritando em alta voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Nós vemos aqui que chega agora um momento de colheita. Esta colheita é distribuída entre 4 personagens distintos, nós vamos ver. 2 para ceifar, eles têm a foice afiada. E 2 para lhes dizer quando ceifar. A ceifa é diferente da poda, porque na poda, aquele que vai podar, ele pega o galho e ele corta e ele vê tudo com muito carinho, porque ele está querendo que aquela árvore produza mais. Quando é no caso da ceifa, quando é no caso da vindima, ele corta com a foice. Quem poda a árvore não poda com foice. A foice se usa para cortar e jogar fora. E nesse caso vai ser jogado no fogo. A uva, a fabricação do vinho da ira de Deus, produzirá uma monstruosa onda de sangue. Vemos uma colheita de acordo com o Evangelho. Colheita do trigo e do joio, dos filhos de Deus e dos filhos do maligno. Aí é diferente. No Antigo Testamento, colheita é sempre julgamento. Aqui, quando fala de colheita, julgamento. Só Jesus Cristo fala de colheita
como ajuntamento. Aqui, só a separação do joio e do trigo. O peixe bom, ele diz, o reino de Deus é semelhante ao que pesca, que lança sua rede ao mar. E quando a rede traz para a praia os peixes, ele vai separar do bom do mal, vai fazer separação. Nós vemos aqui que o que tem a foice esperava a ordem do templo, do altar de Deus, pois só o Pai é que sabe a hora. Está escrito lá em Marcos 13, versículo 32. Isso acontecerá, e nós vamos ver em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 16. É lindo ver que Jesus, ele tendo uma coroa de ouro e na mão a foice afiada. Ele não tem um diadema, nem um enfeite. Aquilo ali não é engano. Esse Jesus não vem para enganar. Ele vem mostrando o direito. Não se usa foice, como eu disse, para vindimar, para ceifar coisa boa, mas para cortar e levar para o fogo. Por isso, esta cena aqui é uma cena de julgamento. Jesus aqui é juiz e a foice é afiada. A terra tem que ser limpa, porque agora a igreja foi tirada. Os filhos de Deus foram levados. Já houve batalha no céu, os demônios Satanás com seus demônios já não estão mais lá, já houve faxina nas regiões celestiais, a igreja está lá ocupando, mas agora vai ter que ser limpa a terra. Nós vamos ver que em todas as pragas tem o elemento fogo que purifica, e a terra vai ser preparada, porque a terra é do homem, foi feita para o homem, foi dada ao homem, portanto o homem vai reinar na terra. Agora, nós temos o capítulo 15, e esse capítulo 15 fala: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Olhe bem, nós vamos ver que aqui nós já vimos sobre os 7 selos, todos abertos. No 7º selo vem as 7 trombetas. Já vimos as trombetas. Agora, nos capítulos 12, 13 e 14, tivemos as 7 visões. Agora, nós estamos chegando no capítulo 15 aos 7 anjos com suas taças ou suas pragas, que nos levam ao tema chamado julgamento. Precisamos entender isso. O julgamento é precedido de adoração. Os vitoriosos sobre a besta entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, enquanto os anjos se preparam para derramar o julgamento. Precisamos entender que 7 anjos derramam os 7 flagelos, um por um. Anjos estão vestidos de sacerdotes, aqui no versículo 6. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Nós vemos aqui que
toda a repescagem já foi feita. Em cada selo, Deus chamava para arrependimento. Em cada trombeta, você lembra, nós falamos sobre isso, era atingida só 1/3 da terra, do mar, dos rios, dos corpos celestes, dos homens, para que os outros restantes tivessem arrependimento, chegassem ao arrependimento. Cada coisa que acontecia era Deus dando a oportunidade, era Deus derramando a sua misericórdia, porque Deus não fez o homem para ficar sem ele. Deus entregou seu próprio filho na cruz para ter de volta o homem para ele. Mas o homem resiste, o homem não quer. Você vê que trombeta, quando toca, não tem quem fique parado. Vai ver o que está acontecendo. Então, são 7 trombetas. Isso significa uma plenitude de trombetas, de acontecimentos que vêm para que o homem se lembre de Deus, pense em Deus. Você vê durante essa pandemia, pois tem aqueles que continuam inimigos de Deus. Nós vemos aqui que os redimidos, eles são pecadores que se arrependeram. A Bíblia diz aqui ainda no versículo 5, Deus, depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Eles saem vestidos de sacerdote. Linho fino, resplandecente, cingidos à altura do peito com cintas de ouro. Eles estavam vestidos de sacerdotes. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém pôde penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Nós sabemos que os redimidos são os pecadores que se arrependeram, são aqueles que já foram levados. Deus não condenou esses outros que ficaram. Nós, como dissemos, toda a misericórdia foi derramada, chamamento após chamamento, mas existem aqueles que resistem até o fim. A terra tem que ser purificada para os santos, porque a terra é do homem. Então aqui nós vemos, capítulo 15, só tem 8 versículos, é um capítulo que avisa que vai começar o derramar das taças, ou alguns dizem das pragas da cólera de Deus. E o capítulo 16, nós vamos começar, ele é um capítulo maior, vamos começar, começando logo, já está o cenário, o capítulo 15, ele prepara o cenário para o derramar das taças, dizendo que essas taças não serão derramadas por vontade do diabo, ou que é o diabo que tem autoridade de derramar as taças. O diabo não tem autoridade para derramar taças na terra, nada. Tudo isso está vindo como uma colheita. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Olhe bem se o mundo não está precisando disso. O quanto nós temos afrontado esta terra tem que ser purificada, porque esta terra já bebeu tanto sangue, bebeu até o sangue do Filho de Deus. Quando Deus mandou seu Filho para ir lá na cruz, ele sabia que nós mataríamos o moço. Sabia que nós iríamos matá-lo, porque nós matamos, nós os homens, nós matamos aquele que não parece com o mundo. Nós não aceitamos. Olha o que foi feito com a imagem de Jesus Cristo na cruz, no último carnaval, apanhando do diabo no meio do carnaval, todo mundo batendo palma, dançando e cantando, e dançando samba e cantando. Botaram, já fizeram de tudo
com a imagem, a memória, a lembrança do que Jesus fez na cruz por nós. A terra merece, nós merecemos, os homens merecem. Se estamos passando por julgamento, vai começar, vai piorar. Meus irmãos, as coisas não vão melhorar. Eu não estou sendo pessimista, eu estou dizendo o que está escrito. Deus diz: passará os céus e a terra. Passarão os céus e a terra, mas esta palavra vai se cumprir. Se você quiser hoje se recolher, dá uma olhadinha e vê se o mundo melhorou desde que você nasceu. Não vai melhorar. As coisas vão acontecendo. Você pode ter melhorado de situação financeira e tudo mais. A ciência progrediu, né? Mas o mundo não melhora. Então, amanhã começamos no capítulo 16. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe.